O milagre que mudou a vida de Antônio, quando a fé venceu o desespero. Antônio era um homem de 42 anos, pai de 2 filhos, que sempre trabalhou duro para sustentar a família. Dono de uma pequena oficina mecânica em São Paulo, ele orgulhava-se de ser honesto e batalhador. Mas, em 2022, sua vida desmoronou de uma forma que jamais imaginaria. Tudo começou com uma dor nas costas que não passava. A princípios, achou que era apenas cansaço do trabalho, mas com o tempo, a dor ficou insuportável. Após exames, veio o diagnóstico que o deixou paralisado, um tumor na coluna, agressivo e em estágio avançado. Os médicos foram diretos: Senhor Antônio, a cirurgia é de alto risco, e mesmo assim, as chances de recuperação são baixas. Prepare sua família. As palavras ecoavam em sua mente como marteladas. Como dizer aos filhos, ao Lucas de 12 anos e à Ana de 8, que o pai poderia não estar mais ali? Como deixar sua esposa, Marisa, sozinha com tantas contas e responsabilidades? As noites viraram pesadelos. Ele se sentia sufocado, como se uma sombra escura o estivesse engolindo aos poucos. Foi então que Marisa, apesar de não ser muito religiosa, lembrou-se de uma amiga que frequentava a Igreja Universal do Reino de Deus. Antônio, não custa nada tentarmos. Eles falam de milagres, de Deus curando doenças. Vamos só uma vez, disse ela, com os olhos cheios de lágrimas. Relutante, mas sem mais opções, Antônio aceitou. No domingo seguinte, entraram na igreja da Avenida Lins de Vasconcelos, em São Paulo. O que ele viu ali foi diferente de tudo que imaginava. Não era um lugar frio ou cheio de formalidades. Era vivo. As pessoas oravam com fervor, alguns choravam, outros levantavam as mãos em adoração. No altar, o pastor falava com uma autoridade que Antônio nunca tinha visto: Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Ele ainda opera milagres. Quando o pastor chamou os enfermos para a frente, Marisa segurou a mão de Antônio. Vamos, amor. Não temos nada a perder. Com as pernas trêmulas, ele se levantou e foi até o altar. O pastor o olhou nos olhos, colocou a mão em sua cabeça e começou a orar com uma unção que Antônio sentiu como uma corrente elétrica percorrendo seu corpo. Senhor Jesus, este homem é teu filho. Tu disseste que pelas tuas pisaduras fomos sarados. Expulsa esta doença, em nome de Jesus. Quebra esta maldição. Fogueira santa consome todo o mal no corpo de Antônio. As palavras eram fortes, cheias de autoridade. Antônio sentiu algo estranho acontecer dentro de si. Era como se uma pressão o deixasse, como se um peso imenso fosse tirado de suas costas. As lágrimas começaram a descer sem controle. Ele não sabia explicar, mas algo havia mudado. O pastor então pegou o óleo e ungiu sua testa. Receba sua cura, em nome de Jesus. A partir de hoje, você é livre. Antônio caiu de joelhos, chorando. Não era choro de dor, mas de alívio, como se uma esperança que ele não tinha mais voltasse a nascer. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Ficou repetindo o nome de Jesus, como se fosse um refrão que o mantinha vivo. Na manhã seguinte, ao acordar, fez algo que não fazia há semanas: levantou-se da cama sem sentir a dor lancinante. Cauteloso, tocou as costas, movimentou-se. Nada. A dor tinha sumido. Incrédulo, ele correu para o quarto de Marisa. Marisa. Acorda. Eu não sinto mais dor. Ela pulou da cama, assustada, achando que era mais um delírio da doença. Mas quando viu Antônio se movendo livremente, sem gemer, sem segurar as costas, ela caiu no chão, chorando e louvando a Deus. Os médicos não tinham explicação. Os exames seguintes mostravam uma redução drástica do tumor. Isso não é comum, disse o oncologista, perplexo. Pode ser uma remissão espontânea, mas é muito raro. Antônio sorriu. Ele sabia que não era espontâneo. Era Deus. Mas a batalha não tinha terminado. O tumor ainda existia, e os médicos insistiam na cirurgia. Foi então que Antônio decidiu se entregar de vez à fé. Começou a frequentar as vigílias de oração na Universal, participava das correntes de libertação, dava o dízimo e ofertas com gratidão, mesmo com as finanças apertadas. Se Deus me deu a cura, eu vou confiar nele até o fim, dizia.
Uma campanha de fé estava acontecendo na igreja, à noite da virada de mesa. O pastor ensinou que, assim como Jesus multiplicou os pães, Deus poderia multiplicar milagres na vida daqueles que crescem. Antônio foi com o coração cheio de expectativa. Naquela noite, enquanto o pastor orava, ele sentiu novamente aquela unção poderosa. Desta vez, foi como se uma voz sussurrasse em seu espírito: "Filho, você está curado." No dia seguinte, novos exames. O tumor havia desaparecido completamente. Os médicos não tinham palavras. "Isso é um milagre", disse um deles, olhando para Antônio como se visse um fantasma. Mas Antônio já sabia. Era a mão de Deus. Hoje, Antônio não é apenas um homem curado. É um homem transformado. Ele e Marisa se batizaram nas águas e agora servem a Deus na igreja. Toda semana, ele dá seu testemunho no altar, contando como a fé o salvou. "Eu aprendi que Deus não desiste da gente, mesmo quando nós desistimos de nós mesmos. A Igreja Universal me ensinou que a fé não é só acreditar, é agir, é lutar, é confiar mesmo quando tudo parece perdido." Sua oficina prosperou. As dívidas foram pagas. Os filhos agora crescem vendo um pai que não só sobreviveu, mas que vive com propósito. "Antes, eu trabalhava só para pagar contas. Hoje, eu trabalho para abençoar, para ajudar outros que estão passando pelo que eu passei." Antônio sempre termina seu testemunho com uma frase que marca todos que ouvem: "Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você." Não importa o tamanho do seu problema, a fé em Jesus é maior. Basta você dar o primeiro passo. E assim, entre lágrimas de gratidão e sorrisos de vitória, Antônio prova que, na Igreja Universal do Reino de Deus, os milagres não são coisa do passado. São reais. São para hoje. São para quem crê. Um dia, enquanto Antônio compartilhava seu testemunho na igreja, uma mulher chamada Marisa o abordou após o culto. Ela estava com os olhos inchados de chorar e as mãos trêmulas. "Pastor, eu ouvi sua história e parece que foi escrita para mim", ela disse, com a voz embargada. "Meu marido foi demitido há 6 meses, perdemos nossa casa e agora moramos de favor na casa da minha mãe. As contas não param de chegar, e o pior, meu filho de 10 anos começou a ter crises de ansiedade, diz que tem medo de ficarmos na rua." Antônio sentiu o coração apertar. Lembrou-se dos dias em que seus próprios filhos olhavam para ele com medo, sem entender por que o pai, que sempre foi forte, agora parecia tão frágil. Ele colocou a mão no ombro de Marisa e olhou nos seus olhos: "Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Eu já estive onde você está. Mas hoje eu tenho uma oficina cheia, uma família unida e uma paz que nenhum dinheiro do mundo compra. E tudo começou quando eu decidi confiar em Deus de verdade." Ele convidou Marisa e sua família para participarem da corrente de oração na igreja naquela mesma semana. Não é só vir e pedir. É vir e lutar. É vir e tomar posse da bênção, disse ele com firmeza. Marisa aceitou, mesmo com o coração cheio de dúvidas. Na noite da corrente, o pastor que liderava a reunião fez uma oração poderosa, declarando que Deus restauraria não só as finanças daquela família, mas também a saúde emocional do menino. Marisa chorou sem parar, enquanto seu marido, que até então se mantinha calado e desanimado, finalmente se ajoelhou e clamou a Deus com lágrimas: "Senhor, eu não aguento mais ver minha família sofrer. Preciso de um milagre." 3 dias depois, o telefone de Marisa tocou. Era uma antiga cliente do marido, dona de uma pequena fábrica de móveis. "Eu não sei porquê, mas hoje eu me lembrei do seu marido. Preciso de um marceneiro urgente para um projeto grande. Se ele estiver disponível, o contrato é dele." O salário oferecido era mais do que suficiente para alugarem uma casa simples, mas digna, e ainda sobraria para as despesas. Na mesma semana, o filho de Marisa, que há meses não conseguia dormir sem chorar, acordou um dia e disse: "Mãe, ontem à noite eu sonhei com um homem de roupa branca. Ele me disse que tudo ia ficar bem." A partir daquele dia, as crises de ansiedade desapareceram. Quando Marisa voltou à igreja no domingo seguinte, não conseguia parar de agradecer. "Pastor Antônio, o Senhor tinha razão. Deus ouviu o nosso clamor. Meu marido já está trabalhando, meu filho está feliz de novo, e ontem assinamos o contrato de aluguel de uma casinha. Não é grande, não é luxuosa, mas é nossa." Ela abraçou Antônio, chorando.
Agora eu entendo o que o Senhor quis dizer. Fé não é só acreditar, é lutar. Antônio sorriu, lembrando-se de como ele mesmo já esteve no lugar dela. Isso não é coincidência, Marisa. É Deus agindo. E ele não para por aqui. A bênção que começou na sua vida vai alcançar outros. Você vai ver. E assim, mais uma história de milhares que acontecem todos os dias na Universal se espalhava, provando que, quando a fé se une à ação, os milagres não são exceção, são a regra. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Se ele abençoou Antônio, se ele abençoou Marisa, ele pode abençoar qualquer um que, como eles, decidir confiar, lutar e não desistir. Marisa não imaginava como aquelas palavras de Antônio fariam sentido tão rápido. Naquela mesma semana, enquanto arrumava as poucas caixas na casinha nova, bateu à porta uma vizinha, Dona Cleusa, uma senhora de cabelos brancos e olhos cansados. Moça, você é nova aqui, né? Vi você entrando com uns móveis velhos. Precisa de ajuda? Marisa, ainda envergonhada pela simplicidade da casa, convidou-a para entrar. Dona Cleusa olhou ao redor e suspirou. Isso me lembra quando eu e meu falecido marido chegamos aqui, há 30 anos. Só tinha um colchão no chão e uma panela. Mas Deus foi bom, filha. Criamos nossos 4 filhos aqui. Ela apontou para uma foto na parede, um homem sorridente ao lado de jovens adultos. Esse é meu caçula, Rodrigo. Hoje ele é engenheiro, graças a Deus. Mas há 2 anos, não aguento nem lembrar. Marisa percebeu a voz embargada e ofereceu um copo d'água. Foi então que Dona Cleusa contou, Rodrigo tinha sido vítima de um acidente de moto. Os médicos disseram que ele nunca mais andaria. Fiquei meses sem dormir, só chorando. Até que uma amiga me levou na Universal. Lá, o pastor falou que Deus não desistiu do meu filho, então eu também não podia desistir. Comecei a jejuar, a orar, a levar Rodrigo nas reuniões, e um dia, ele mexeu o dedo do pé. Depois, a perna. Hoje, olha ele aí. Ela mostrou o celular, um vídeo de Rodrigo caminhando devagar, apoiado em uma bengala, mas caminhando. Marisa sentiu o coração acelerar. Dona Cleusa, o senhor Antônio, que me ajudou a conseguir esta casa, também frequenta a Universal. Ele disse que lá as coisas mudam. A vizinha pegou suas mãos. Filha, não é uma coisa. É milagre. E milagre não é só para alguns não. É para quem acredita e vai atrás. Você já provou que tem fé. Agora, vem comigo domingo. Não é só pela bênção, é pela sua vida inteira. No domingo seguinte, Marisa entrou pela primeira vez na Universal acompanhada de Dona Cleusa. O lugar estava cheio de gente como ela, pessoas com olheiras de noites mal dormidas, outras com sorrisos de vitória, todas com as mãos levantadas, cantando como se não houvesse amanhã. Quando o pastor começou a pregar sobre a restauração das famílias, Marisa sentiu algo estranho, como se aquelas palavras fossem só para ela. Deus não só abre portas, ele reconstrói o que foi destruído, o pastor falou, e Marisa lembrou do dia em que o marido a deixou, levando até as panelas. No final do culto, houve um apelo: quem aqui precisa de um milagre na família, vem à frente. Marisa hesitou, mas Dona Cleusa a empurrou gentilmente. Vai, filha. Deus já te trouxe até aqui, não vai te deixar agora. Tremendo, ela subiu ao altar. O pastor orou por ela, impôs as mãos, e Marisa sentiu um calor no peito, como se algo pesado saísse dela. Quando abriu os olhos, estava chorando sem saber por quê. Na semana seguinte, algo inesperado aconteceu. O telefone tocou. Era a voz de alguém que ela não ouvia há 2 anos. Marisa, sou eu. O Paulo. Seu ex-marido. Eu não sei como explicar, mas ontem sonhei com a gente. Com você, com o menino, com a casa que a gente tinha. Acordei com um aperto no peito e não consegui trabalhar. Preciso te ver. Marisa quase deixou o celular cair. Dona Cleusa, que estava por perto, fez sinal de cruz. É Deus, filha. É Deus. E era. Porque naquela tarde, quando Paulo chegou à casinha simples, com os olhos inchados e as mãos trêmulas, ele não veio discutir ou pedir perdão vazio. Veio com um papel na mão: assinei as aulas de terapia. Quero mudar.
E se você deixar, quero tentar de novo. Por nós. Pelo nosso filho. Marisa olhou para o documento, depois para ele. Lembrou das noites sozinha, das contas que não fechavam, das lágrimas que pensou que nunca acabariam. Mas também lembrou de Antônio, de Dona Cleusa, do pastor falando que Deus reconstrói. E então, com a voz firme, ela disse: não é por você. É por mim, pelo nosso filho, e por tudo que Deus já fez. Mas vamos. Um dia de cada vez. Naquela noite, enquanto arrumava a cama para o filho, que voltaria no final de semana, Marisa olhou pela janela e viu a luz da Universal ao longe, brilhando como um farol. Sorriu. Não era o final da história. Era só o começo de uma vida que, contra todas as probabilidades, Deus estava reescrevendo. E ela sabia, no fundo da alma, que o melhor ainda estava por vir. Porque quando a gente entrega os cacos nas mãos dele, ele não só conserta, ele transforma em algo mais bonito do que a gente jamais imaginou. Os dias seguintes não foram fáceis, mas Marisa descobriu que a força não vinha dela mesma. Vinha daquela decisão de confiar, mesmo quando as contas não fechavam, mesmo quando o coração doía. Toda manhã, antes de sair para o trabalho, ela ligava o rádio na Rádio Universal e ouvia as palavras do bispo falando sobre fé. Às vezes, eram exatamente o que ela precisava ouvir, como se Deus estivesse falando direto com ela. Não desista agora, filha. O seu milagre está a caminho. O emprego na padaria não pagava muito, mas ela agradecia por cada real. E foi lá, entre pães quentinhos e o cheiro de café, que Marisa conheceu Dona Lúcia, uma senhora de cabelos brancos e sorriso acolhedor que sempre pedia 2 pãezinhos e ficava conversando. Um dia, Dona Lúcia notou as olheiras de Marisa e perguntou se tudo estava bem. Sem nem pensar, Marisa contou tudo: o divórcio, as dívidas, o medo de não conseguir criar o filho sozinha. Para sua surpresa, Dona Lúcia não deu conselhos vazios. Ela segurou suas mãos e disse: minha filha, eu também já estive no fundo do poço. Mas Deus me tirou de lá. E Ele vai te tirar também. Você precisa ir à igreja mais vezes. Lá, a gente aprende a ver os milagres nos detalhes. Marisa não precisou de mais convite. No domingo seguinte, ela foi à Universal com o coração aberto. O pastor pregou sobre a multiplicação dos pães e peixes, e algo dentro dela ardeu. Deus não precisa de muito para fazer muito, ele disse. Naquele momento, Marisa sentiu que aquilo era para ela. Depois do culto, foi ao altar e orou como nunca. Não com palavras bonitas, mas com lágrimas e gratidão. Senhor, eu não tenho quase nada, mas o pouco que tenho é teu. Multiplica, como multiplicaste para aqueles 5.000. Na semana seguinte, coisas pequenas começaram a acontecer. O gerente da padaria a chamou no escritório e disse que, a partir daquele mês, ela teria um aumento pequeno, mas suficiente para pagar a mensalidade da escola do filho. No mesmo dia, Dona Cleusa ligou dizendo que um amigo dela precisava de alguém para fazer limpeza 3 vezes por semana, e ela tinha indicado Marisa. Não era um salário alto, mas era mais uma porta aberta. Mas o maior milagre ainda estava por vir. Uma tarde, enquanto organizava as prateleiras, Marisa recebeu uma ligação de um número desconhecido. Do outro lado, uma voz masculina, séria, se apresentou como advogado. Senhora Marisa, eu represento uma empresa que está revisando alguns processos antigos. O senhor Antônio, seu ex-marido, deixou uma apólice de seguro em nome do seu filho. Como ele não atualizou os beneficiários, o valor ficou retido. Após análise, descobrimos que a quantia é significativa e, por lei, pertence ao menor. Marisa quase deixou o telefone cair. Seguro? Antônio nunca havia mencionado nada disso. O advogado explicou que, como ela era responsável legal pela criança, o dinheiro seria depositado em uma conta em nome dela, para ser usado em benefício do menino. Quando desligou, Marisa tremia. Não era uma fortuna, mas era o suficiente para quitar todas as dívidas, pagar as contas atrasadas e ainda sobrar para um curso profissionalizante que ela sonhava em fazer. Naquela noite, no culto de quarta-feira, ela foi ao altar novamente, dessa vez não com lágrimas de dor, mas de gratidão. Deus, o Senhor não só consertou os meus cacos. O Senhor me deu um tesouro onde eu só via ruínas. O filho chegou no final de semana e notou a diferença na mãe.
Marisa estava mais leve, sorria mais, até cantava enquanto fazia o almoço. Quando ele perguntou o que estava acontecendo, ela sentou ao lado dele no sofá e contou tudo. Sobre as orações, sobre a igreja, sobre como Deus tinha ouvido cada pedido. O menino, que sempre foi quieto, olhou para ela com os olhos brilhando e disse: Mãe, então a gente vai continuar indo na Universal, né? Porque eu também quero ver Deus fazendo essas coisas na minha vida. E assim, o que começou como um deserto virou um jardim. Marisa não só reconstruiu a vida, ela descobriu que, com Deus, até as cicatrizes podem se tornar sinais de vitória. A casa, antes cheia de silêncios pesados, agora ecoava risadas e planos. Ela começou o curso de confeitaria, sonhando em um dia ter seu próprio negócio. O filho, que antes tinha vergonha de falar sobre a separação dos pais, agora testemunhava na escola sobre como Deus tinha mudado a história deles. E toda vez que passava em frente à Universal, Marisa olhava para aquele prédio simples, mas cheio de luz, e agradecia. Porque ali, entre pessoas comuns como ela tinha aprendido a maior lição, que milagre não é só o que a gente pede, mas o que Deus faz enquanto a gente confia. E que, no final das contas, a melhor história é aquela que ele escreve, uma história de restauração, de amor e de um futuro que, contra tudo e todos, é sempre maior. O milagre completo. Anos depois, Marisa abriu Doce Renascimento, uma pequena confeitaria que se tornou ponto de encontro no bairro. Não era só pelos bolos que derretiam no paladar, mas pela história que cada pedaço carregava, a de uma mulher que transformou dor em doçura. Seu filho, agora adolescente, ajudava nos fins de semana, orgulhoso de contar como a fé os tinha guiado. Até o ex-marido, em um gesto inesperado de paz, apareceu um dia para parabenizá-la. Não havia mais ressentimento, só o reconhecimento de que, às vezes, Deus quebra para reconstruir melhor. Na inauguração, quando segurou a placa com o nome do negócio, Marisa sentiu as lágrimas escorrerem, não de tristeza, mas de gratidão. Lembrou-se daquela noite em que, ajoelhada na Universal, havia entregado os cacos da sua vida nas mãos de Deus, sem saber como ele os juntaria. Agora, via, o milagre não tinha sido apenas a restauração do que foi perdido, mas a criação de algo novo, mais forte e cheio de propósito. Reflexão final. A vida nos ensina que as feridas não desaparecem, elas se tornam mapas. Mapas que nos guiam para lugares que, sozinhos, jamais ousaríamos ir. Marisa descobriu que o verdadeiro milagre não estava em apagar o passado, mas em usá-lo como fundação para um futuro que só Deus poderia imaginar. Porque Ele não nos promete um caminho sem pedras, mas sim a graça para transformar cada pedra em degrau. Lição de vida. Confie no processo. Mesmo quando tudo parece ruir, Deus está esculpindo uma história de vitória com as suas próprias mãos. O milagre não é a ausência de cicatrizes, mas a coragem de deixá-las contar que, no fim, a luz venceu.